Vamos a mais uma questão apresentada, lembrando que é muito importante, nós sempre enfatizamos esse detalhe, muito importante você ter atenção redobrada em relação ao enunciado que precede cada alternativa. Do ponto de vista da concordância, a frase em que o verbo está empregado de acordo com as regras da norma padrão é: observe que nós estamos diante de uma questão de concordância e é de concordância verbal. Muito importante também, você já está com muita atenção em relação também a algum outro detalhe relacionado às questões da banca. As bancas gostam muito de colocar questões envolvendo concordância verbal em questões envolvendo concordância verbal, verbos que aparecem acompanhados do pronome ser, verbo haver e verbo fazer impessoais. Então, muita atenção a estes detalhes, porque isso, inclusive, aconteceu nessa questão das alternativas A e C. Nós temos verbos acompanhados do pronome ser. Lembrando que, quando isto acontecer, verifique primeiro se o verbo é transitivo direto. Se o verbo for transitivo direto, a palavra que parece o objeto direto, ela é, na verdade, o sujeito passivo. Isso aconteceu, por exemplo, na alternativa C. O verbo concluir é um verbo transitivo direto. Se o verbo concluir vem acompanhado de ser e ele é um verbo transitivo direto, a palavra que parece objeto direto, no caso de vários trabalhos solicitados, esta palavra, esta expressão que parece objeto direto, ela na realidade é o sujeito passivo. Lembre que o verbo sempre concorda com o sujeito. Então, se os vários trabalhos solicitados estão no plural, então a concordância deve ser feita no plural. Então, concluíram-se os vários trabalhos solicitados. Em decorrência disso, a alternativa C está incorreta. Em contrapartida, na alternativa A, nós temos um verbo acompanhado de ser, que é o verbo necessitar. Ele não é transitivo direto. Se ele não é transitivo direto, obrigatoriamente o sujeito é indeterminado e este verbo deve ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, verbo acompanhado de ser, do pronome público ser. Quando ele não é transitivo direto, ele deve ficar na terceira pessoa do singular, o sujeito é indeterminado. Em decorrência, a alternativa B também está incorreta. Observe que na alternativa B e na alternativa D, nós temos o verbo fazer e haver impessoais. Fazer indicando o tempo passado impessoal, a oração que lhe aparece é sem sujeito, e obrigatoriamente deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, faz meses e não fazem meses. Verbo fazer indicando o tempo passado, fenômeno da natureza, é impessoal. Obrigatoriamente a oração em que ele aparece é sem sujeito e obrigatoriamente ele deve ficar no singular, terceira pessoa do singular. A alternativa C também está incorreta. Já a alternativa D, houve inquietações, observe que o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir e é impessoal. A oração em que ele aparece é sem sujeito e ele deve ficar na terceira pessoa do singular. A alternativa D é a alternativa D é a alternativa que responde corretamente à questão. A alternativa D é a correta. Os Estados Unidos avançam, observe que Estados Unidos é o nome próprio no plural. Quando o sujeito é um nome próprio no plural e vem precedido de artigo, a concordância deve ser feita com o artigo. Então, artigo no plural, verbo no plural. Então, a alternativa que também está incorreta. Correta é os Estados Unidos avançam. A alternativa E está incorreta. A alternativa correta para essa questão é a alternativa correta é a alternativa D. Muita atenção às questões de concordância verbal, porque elas são frequentes nas provas.
Vamos à resolução de mais uma questão, sempre lembrando, sempre insistindo em uma ideia, sempre insistindo que é muito importante você ler com muita atenção, com calma, observando detalhes que aparecem nos enunciados que precedem as alternativas. O acento grave marca na escrita o fenômeno da crase, isto é, representa a fusão de dois As. Lembra deste detalhe. Dessa forma, o acento indicativo da crase, acento indicativo da crase, que é aquele acento voltado para a esquerda, né? Acento inclinado para a esquerda, o acento grave, está corretamente empregado em alternativa A. Meu sonho é conhecer a Paris, sempre lembrando que nestas questões que envolvem emprego do acento grave, você está alerta, porque há necessidade da ocorrência de dois As, sempre verificar se aparecem dois As. Meu sonho é conhecer a Paris, lembra de quem conhece alguém, conhece alguma coisa. O verbo conhecer não admite este primeiro A, o verbo conhecer não admite preposição A, então este acento já está incorreto. Lembrando, talvez, muito possivelmente, você recebeu a informação de que nome de cidade, seguido do complemento, haveria obrigatoriamente do acento grave, que não é verdade. O que é obrigatório é a presença do A artigo. Mas, lembre, o verbo conhecer não admite preposição A. Então, nós temos tão somente, este A é tão somente artigo A. A alternativa A, portanto, já está eliminada. A alternativa A já está incorreta. A alternativa B, todos deveriam sempre lembrar. Sempre lembrar que quem lembra alguém de alguma coisa, ou lembra alguma coisa a alguém. Então, este A, nós temos este primeiro A, que é uma preposição, mas lembre que quem não admite artigo A, então, é esta alternativa B, a alternativa B também vai estar correta, não há acento grave assim que restringe-me aquilo. Quem se restringe a. Então, ocorrência do primeiro A, preposição. E, além disso, observe que nós temos o A da palavra aquilo. Né? Então, aqui nós teríamos um primeiro A, olha, nós teríamos um primeiro A, aqui nós temos um primeiro A. Então, o acento grave está correto na alternativa C. A alternativa C é a alternativa que vai responder corretamente a essa questão. Ensinaram a ela. Quem ensina alguma coisa a alguém. Nós temos realmente a presença de um primeiro A, preposição. Mas lembre que o pronome ela não admite artigo. Então, se o pronome ela não admite artigo, esta alternativa D está incorreta, porque este A é tão somente preposição. Alternativa E, referimos, quem se refere a. Quem se refere a. Mas, pronome toda, não admite artigo A. Então, isto é tão somente preposição, não há presença do artigo. Então, não há presença do acento grave. Alternativa E também está incorreta, estão incorretas, portanto, também as alternativas D estão incorretas, as alternativas D e a alternativa E incorretas, né? Incorretas D e incorreta a alternativa E. A alternativa que respondeu corretamente a essa questão foi a alternativa C.